Muito boa noite a todos os que me ouvem. Quero, pela graça de Deus, falar um pouco sobre este problema que certamente não deixa nenhum de vocês indiferente. É engraçado como, talvez há 2 semanas, nenhum de nós se imaginaria neste cenário. Não tem sido fácil. Estar aqui em casa, felizmente posso estar em casa a fazer o meu trabalho. Sei que muitos não têm essa possibilidade, têm de ir trabalhar para que outros possam estar em casa. O meu pensamento, a minha oração vai para essas pessoas, o meu agradecimento, o meu reconhecimento, a minha admiração até vai para essas pessoas, não só médicos, enfermeiros, que é fácil falar deles, que estão a fazer um trabalho extraordinário, os auxiliares da ação médica, as pessoas que trabalham em supermercados, em farmácias, em vários sítios, têm estado a fazer um trabalho extraordinário. Também as pessoas que, por uma ou outra razão, não podem ficar mesmo em casa. E o meu agradecimento vai para essas pessoas. O meu profundo agradecimento. Mas quero falar sobre este assunto, desta epidemia, desta pandemia, que sinceramente vai mudar a nossa maneira de viver, vai transformar o nosso mundo, o mundo como nós o conhecíamos até há cerca de 2 semanas, não será o mesmo quando tudo isto acalmar. Vai ser um mundo diferente. Um mundo que provavelmente irreconhecível. Alguns de nós não estarão nesse mundo. Alguns partirão. Os números que nos chegam de Itália são assustadores. Aqui em Portugal não sei como é que irá ser o cenário, mas podemos esperar largas centenas ou até milhares de mortos. Mas outras pessoas vão ver as suas vidas completamente modificadas. Empregos perdidos, situações familiares muito complicadas, com perdas de familiares. E a nossa sociedade nunca mais vai ser a mesma, de facto. Mas eu não quero ser pessimista, não quero ser profeta da desgraça, mas quero, perante tudo isto, aquilo que me deve levar a pensar é de uma forma bíblica. Devo olhar para este assunto de uma forma bíblica. Eu não quero olhar para este assunto de uma forma meramente humana, pensando como é que o homem pode lidar com esta situação. Claro que é importante, temos de confiar que as nossas autoridades estão a fazer o melhor que podem. Não é fácil gerir o aspecto económico com o aspecto social, porque certamente não queremos uma economia completamente arrasada depois de tudo isto. Mas não é fácil. Mas não quero analisar este problema, esta situação tão complicada pela qual nós estamos a passar, de uma forma meramente humana. Porque o homem não é capaz, por si só, de superar todos os problemas. Pode superar até este. E podemos até pensar que toda a humanidade junta vai unir-se para combater este mal. Até podemos conseguir. E espero que consigamos. Mas enquanto crente no Senhor Jesus Cristo, não deve ficar por aí. Não deve limitar a minha análise desta situação a um problema meramente humano. Porque vai muito além disso. Muitas pessoas estão preocupadas com o que é que vão perder com isto, se vão perder os seus familiares, se eles vão partir deste mundo. E eu para essas pessoas eu tenho de perguntar, fazer uma pergunta muito sincera. Não sabemos. Eu não posso dizer, como alguns dizem, vamos todos ficar bem. Não vamos todos ficar bem. Lamento, mas não vamos todos ficar bem. Porque ontem diziam isso, anteontem diziam isso, na semana passada diziam isso, e entretanto já tivemos até hoje 14 mortos. Portanto, não vamos todos ficar bem.
Claro que eu quero que todos fiquemos bem, quero que todos sobrevivamos a isto, mas a questão que eu coloco é: se não morreres com esta pandemia, com este coronavírus, o mais certo é que morras de outra coisa qualquer. E a questão que eu coloco é: e depois? Estás pronto para o que vem a seguir? Eu estou. E é isso que me dá paz no meio de toda esta situação. Não vou esconder que também tenho momentos de tristeza, especialmente quando a meio da tarde ouço os nomes dos mortos em Itália e não me tem dado grande esperança. Também temo, também tenho uma certa angústia com tudo isto, mas tenho paz. Sei que posso ter paz no meio disto tudo, porque eu sei que o meu destino eterno está garantido. É engraçado que hoje em dia ninguém pode fazer planos, nem para daqui a um mês, para daqui a 2 meses, onde é que vai passar as suas férias. É engraçado, não é? Há 2 semanas muitas pessoas já estariam a fazer as suas reservas para as férias de verão. Neste momento acho que ninguém está a pensar nisso. Muitas pessoas estão a pensar como é que vai ser a próxima semana. Será que eu vou ter saúde ainda? Será que vou perder algum familiar? Será que algum amigo meu vai apanhar esta doença? Será que alguém com quem eu estive recentemente foi infectado? E aí cai-nos tudo. Ficamos sem ser capazes. Eu só posso imaginar o que sentiu uma amiga minha que soube ontem que a sua mãe estava infectada com o coronavírus. Cai tudo. Cai-nos tudo. Ficamos sem chão. Felizmente, para aqueles que são crentes do Senhor Jesus Cristo, podemos não ter chão, mas temos o céu. Eu tenho o céu como garantia. Posso não poder fazer planos sequer para amanhã, mas sei que planos Deus tem para o meu futuro. Eu sei onde é que vou estar daqui a 100 anos. Eu sei. Eu sei que vou estar no céu. Não por causa de eu ser boa pessoa, que se calhar algumas pessoas que me conhecem mal podem pensar que até sou boa pessoa. Não sou nada boa pessoa, mas tenho garantia disso porque eu sei que o meu Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu sei que sou pecador. E sei que o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez é o sacrifício perfeito em meu lugar para me reconciliar com Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados, vive. E, portanto, nada nem ninguém me poderá afastar dele. Isto dá-me paz, dá-me segurança. Isto é melhor do que ter a despensa cheia de enlatados, de arroz, massa, papel higiênico, álcool. Dá-me muito mais segurança do que isso. E eu quero que cada pessoa que me ouve possa ter esta certeza. Certeza de pecados perdoados. Certeza de uma eternidade junto com Deus. Volto a dizer, se o coronavírus não te matar, outra coisa o fará. E depois? Fica este pensamento para cada um de vocês. Há muitas outras questões que se têm levantado com esta situação e tenho de falar de algo que me tem incomodado bastante. E aqui falo para aqueles que têm algum conhecimento bíblico, algum crentes no Senhor Jesus Cristo, que conhecem a palavra de Deus e que infelizmente a sua má doutrina, a má interpretação das Escrituras, vem ao de cima com esta questão. Porque se há alguma coisa que um crente no Senhor Jesus Cristo pode fazer de bom para aproveitar esta tragédia, é apontar para a necessidade que as pessoas têm de se reconciliar com Deus. Como procurei fazer nos últimos minutos. Procurar fazer com que tu percebas
Tu que não tens Cristo na tua vida, tu que pensavas até há 2 semanas que tinhas a tua vida toda programada, toda controlada, afinal não tens. E mais cedo ou mais tarde vais chegar à conclusão de que não consegues controlar a tua vida. E podes partir para a eternidade sem Cristo. Então, isto é o que nós devemos, nós crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos aproveitar esta oportunidade para apontar para o Senhor Jesus Cristo. E eu aqui procuro, nem sempre aproveito, mas devo fazer como Paulo fez. Paulo, em Atos 17, quando chegou a Areópago, ele, em vez de chegar lá e dizer: seu monte de idólatras, seus blasfemos, vocês vão todos para o inferno se não se arrependerem. Não, ele aproveitou aquela oportunidade, viu ali o altar ao Deus desconhecido e aproveitou aquela oportunidade para pregar o Evangelho, para lhes mostrar uma necessidade que aquelas pessoas nem sequer tinham consciência de que tinham. E da mesma forma, eu devo aproveitar esta oportunidade para fazer com que os descrentes, aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, percebam a urgente necessidade que têm de se reconciliarem com Deus. Mas claro que, infelizmente, há muitos que aproveitam esta oportunidade para fazer tudo o que não deveriam fazer. E eu quero falar-vos de algumas, talvez 3, posso encaixar isto em 3 posturas completamente erradas que se pode ter. Uma delas, que é típica, sempre que acontece qualquer desgraça, qualquer cataclismo, furacão, terremoto, guerra, é apontar logo sinais da vinda do Senhor. E eu digo sinceramente, fico estupefacto, fico incomodado, sinto vergonha alheia quando ouço alguém aproveitar uma situação destas para dizer: isto é o que nós lemos em Mateus 24, sinais dos últimos tempos. Não. Tenho de dizer não. Errais desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus, diz o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui eu diria: errais desconhecendo as Escrituras e os propósitos de Deus. O próximo acontecimento que está nas Escrituras, que nós podemos esperar daquilo que a palavra de Deus diz, é o arrebatamento. É a vinda do Senhor Jesus Cristo para tirar deste mundo a sua igreja, tirar aqueles que são seus. E por isso, ainda há bocado quando eu disse que se o coronavírus não te matar, algo o fará, não é totalmente certo. Porque eu sei que posso não morrer. Sei que daqui a 100 anos vou estar no céu, mas não sei se vou morrer. Posso não morrer, porque o Senhor Jesus Cristo pode vir buscar-me para junto de si. Mas muitas pessoas, não compreendendo os propósitos de Deus, misturam sinais da vinda do Senhor para reinar após a grande tribulação, que é algo que vai acontecer a seguir ao arrebatamento. Misturam tudo. O que está nos propósitos de Deus é próximo evento, grande evento, no qual eu espero que toda a gente participe. Um grande evento, e aí não vai haver problemas de estarmos perto uns dos outros. Não vai haver aí problema nenhum. É o arrebatamento. Ou seja, Deus vai retirar daqui da terra os seus embaixadores. E depois de retirar os seus embaixadores, os crentes, vai declarar guerra a este mundo e vai enviar a grande tribulação. Que é algo que, comparado com isto, não é nada. Isto que nós estamos a ver agora não é nada comparado com aquilo que Deus há de mandar sobre este mundo. E se alguém se sente triste e perturbado, angustiado com este tempo, o que se vai acontecer durante a grande tribulação é muito, mas muito, muito pior. E depois da grande tribulação, no final da grande tribulação, vamos ver os sinais dos últimos tempos. Os terremotos, as guerras, por aí fora, que a palavra de Deus fala em Mateus 24. Isto já foi muito falado, eu já falei sobre isto e alguns irmãos têm falado bastante sobre as grandes diferenças entre a vinda do Senhor para buscar a sua igreja, o arrebatamento, e a vinda do Senhor Jesus Cristo para reinar.
E são dois eventos completamente diferentes. Eu vou só dar um exemplo, porque muita gente pega nisso em Mateus 24 e diz que, assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, viviam de uma forma, não é comer e beber e dar-se em casamento e casar-se seja mau, não, nada disso, mas viviam como se Deus não existisse. Era como nos tempos de Noé. E o que acontece nos tempos de Noé? Veio o dilúvio e os levou a todos. Quando for o arrebatamento, Deus não os vai levar. Quem vai levar são os crentes. Vai levar os salvos. Portanto, há pessoas que misturam isto por completo. Ou seja, no dia do dilúvio, quando veio o dilúvio, os que foram levados eram os perdidos. Os salvos ficaram na arca. Enquanto que quando o Senhor Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja, não há sinais absolutamente nenhum. Porque é um mistério. Além de mais, é um mistério. Quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, os que vão ser levados não são os crentes, são os crentes. Ou seja, são coisas completamente incomparáveis. Mas isto é um estudo muito mais vasto e não é agora este o meu propósito. Mas infelizmente há alguns que dizem sinais dos últimos tempos, sinais dos últimos tempos, sinais dos últimos tempos. Não, não são sinais dos últimos tempos. Isto é uma brincadeira de meninos comparado com aquilo que Deus vai mandar sobre este mundo quando vier a grande tribulação. Outra abordagem errada que alguns têm em relação a isto é juízo de Deus, é castigo de Deus. Não, Deus não está neste momento a julgar este mundo, Deus está a derramar graça. E nós temos de olhar até para este evento como Deus a mostrar graça. Deus a mostrar-nos o quão frágeis somos, como somos apenas pó, somos tão fracos, tão frágeis, tão insignificantes, que uma coisa invisível coloca toda a humanidade em pânico. Deus não está a julgar este mundo. Neste momento, aquilo que acontece, neste período da graça, aquilo que acontece às pessoas, primeiro, o que acontece a um crente, acontece a um descrente. Não há aqui nenhum tipo de proteção, isso nós vamos falar mais daqui um bocadinho, não há qualquer tipo de proteção particular, especial, do crente só por ser crente. Acontece igual. E o que acontece é resultado de vivemos num mundo caído, num mundo afetado pelo pecado. É isso. Pode ser também oposição de Deus, de Deus, desculpem, oposição do diabo, pode ser oposição do diabo, e pode ser também consequência de algo de mau que nós fizemos ou que alguém fez. E muito provavelmente isto é consequência de algo mau que alguém fez e que acabou por chegar aqui. Um bater de asas na China faz um furacão, pode provocar um furacão em Portugal. É velho ditado que o bater de asas num determinado sítio pode provocar um tornado no outro lado do planeta. Então, Deus não está a castigar. Algumas pessoas incomoda-me severamente esse tipo de postura porque só traz descrédito. Este tipo de abordagem, não só de sinais dos últimos tempos, mas também esta, só traz descrédito à palavra de Deus e ao povo de Deus. Eu sinto vergonha e até procuro demarcar-me das pessoas que têm este tipo de postura. Há cerca de 3 anos houve os incêndios aqui em Portugal. Muitos incêndios. Devastadores. Em julho e depois em outubro. Não faltou quem dissesse que aquilo era castigo de Deus, porque, olhem, o Papa veio aqui a Portugal e logo a seguir foi estes incêndios todos. É castigo por causa da idolatria. Atenção, eu não estou a defender a idolatria. Não estou a defender as práticas que a religião dominante do nosso país leva a cabo. Não estou a defender. Mas não estou a dizer que o que aconteceu seja Deus a castigar. É assim, há muitas razões para aquilo ter acontecido. Má gestão das florestas, fogo posto, más decisões dos governantes. Muita coisa terá acontecido. Calor intenso. Gerou-se tudo
se encaminhou para aquele desfecho trágico. Mas não é Deus a julgar. Como eu disse há pouco, quando for Deus a julgar, aí vocês vão perceber que é Deus a julgar. Não vai haver dúvida. Porque neste momento, a forma como Deus manifesta a sua ira, nós lemos isso em Romanos 1. Em Romanos 1, nós lemos como é que Deus manifesta a sua ira. E em Romanos 1, quando diz, algumas pessoas pegam nesta passagem a dizer, dos céus se manifesta, e lemos isso em Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que têm a verdade e a injustiça. As pessoas gostam desta passagem para dizer que Deus está a derramar a sua ira. Só que a seguir diz como é que ele manifesta a sua ira. E como? Basicamente Deus diz, querem viver assim dessa maneira? Ok, força. Vivam dessa maneira. E deixa o homem viver à sua maneira. E claro, depois há consequências. Mas nisso não é Deus a julgar diretamente. É entregar os homens querem viver de uma forma perversa? Vivam. Mas depois colhem os frutos. Não vejo, portanto, isto como Deus a julgar. Porque alguns dizem, a China é um país com muito paganismo. Itália, olha, Itália, Roma, Vaticano. É Deus a julgar. Há um grande problema. E quando bater à porta de um crente? Como é que vão justificar isso? É que eu quero ver depois as pessoas que falam desta maneira, como se fosse Deus a castigar, quero ver o que é que elas dizem quando for um crente. Ou quando for alguém da sua família. Ou quando tocar a eles. Isto é, uma vez mais, mau testemunho. Uma má exposição daquilo que a palavra de Deus ensina. E é trágico ver isso. Outra postura que também tenho assistido e incomoda-me grandemente, talvez seja pior até do que as outras, é de pessoas que insistem, nomeadamente em algumas igrejas, ainda acontece isso no Brasil, aqui em Portugal também algumas, insistem em fazer cultos, reuniões, ajuntamentos de pessoas, quando o bom senso, as autoridades e até o nosso testemunho cristão, como pessoas prudentes e pessoas que obedecem às autoridades, pessoas que amam o próximo, aconselharia. Alguns insistem em fazer os cultos. E há duas razões muito, muito fortes para isso. Uma delas, e está tudo, uma vez mais, está relacionado com a doutrina, com a forma como leem as Escrituras, como deturpam as Escrituras. Algumas igrejas, se não fizerem os cultos, sabem o que é que não há? Não há dinheiro. Não entra dinheiro. E eles têm de fazer os cultos. Têm de fazer os cultos, têm de incentivar as pessoas a vir, têm de, não é bem ameaçar, mas coagir, dizendo, se não vens é porque estás com medo, é porque a tua fé está a vacilar. É terrível isso. Outro motivo que pode levar a fazer é que se não fizerem os seus ajuntamentos, as suas reuniões, vão mostrar o quão falido é a sua doutrina. Porque alguns destes, que insistem em fazer, o que é que eles apregoam? Apregoam prosperidade, não só material, mas saúde. Anunciam que Deus vai cuidar da tua saúde. Deus não vai permitir que mal algum te aconteça. Até, alguns deles até promovem reuniões de curas. Então, se eles deixarem de fazer, estão de certa forma a admitir que aquilo em que dizem querer não é bem verdade. Portanto, alguns insistem em fazer. E só para dar dois exemplos, um exemplo que não foi voluntário, creio eu, em França, há cerca de um mês, houve um juntamento numa determinada igreja, pessoas de muitos sítios de França. E juntaram-se ali num retiro. Centenas, talvez milhares de pessoas. Na altura ainda não se tinha bem consciência do que estava a passar. O número de mortos só começou a tornar-se assustador em alguns sítios no início do mês. Veio-se a perceber mais tarde que aquele retiro foi um foco
de disseminação do coronavírus. Eu só posso ter compaixão, se tiver sido feito sem essa consciência, só posso ter compaixão dos organizadores daquele evento, que certamente se sentem culpados, apesar de o terem feito na ignorância. Portanto, evitem. Temos de evitar estar juntos, por enquanto. Há outras formas de sermos igreja. Isto até pode servir para nos ensinar a reinventar-nos para outras formas de sermos igreja. Não estou a dizer que agora vamos deixar de nos reunirmos para sempre. Espero bem que isso não aconteça. Mas pode ajudar-nos a preparar-nos até para um tempo de perseguição aos crentes que possa vir. E temos de ser capazes de fazer as coisas de maneira diferente. Um caso mais grave é do Coreia do Sul, em que, penso eu, mais de metade dos infectados na Coreia do Sul se deveu, em grande medida, a uma seita. Eu não sei bem que tipo de crenças eles têm, mas ditas cristãs, mas muito, muito estranhas, com coisas muito esquisitas, em que não deixaram fazer as reuniões e não usavam máscaras, não havia nenhum tipo de cuidado. Porquê? Senhor, com aquela ideia que Deus não vai permitir que mal algum aconteça. E é trágico que muitas pessoas têm morrido na Coreia do Sul e muitas das que morreram foi por causa de uma visão distorcida, uma visão errada do que a palavra de Deus diz. E o líder dessa igreja até está a ser acusado criminalmente por causa do que fez. Porque ele deliberadamente, ignorando as recomendações das autoridades, insistiu em fazer aquilo, em fazer os cultos. Eu não quero ser achado como alguém que potenciou a propagação deste vírus. Felizmente, nesta semana, poucas igrejas que eu saiba terão feito os seus serviços, nenhuma com a qual eu tenha algum tipo de relação, mas é triste e prejudicial, é contraproducente. Mas onde é que estas pessoas vão buscar estas ideias? Vão, por exemplo, eu vejo alguns a citar e a publicar até no Facebook, que eu fico estupefacto. Como é que é possível alguém citar Salmo 91, um salmo que tem o seu devido enquadramento, mas agora não está em causa quando é que ele terá o seu cumprimento cabal. Claro que podemos consolar com algumas destas palavras, até cantamos. Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E mais à frente lemos. Isto nós cantamos, há um cântico que nós cantamos. Mas não estamos aqui a dizer, estamos a dizer que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Podemos ter descanso mesmo no meio desta provação. Deus não promete livrar desta situação. Promete livrar-nos nesta situação. Promete estar connosco. Mesmo que morramos, Ele está connosco. Então, depois há aqui um versículo que muita gente cita, que diz, no versículo 7, Salmo 91, 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu gostava de perceber se há de facto uma proteção especial para o crente. Não há. Gostava que me explicassem porque é que há. Porque isto não pode ser com base nisto. Só com base nisto, nós vemos muitos crentes do passado a morrer, a sofrer, a passar necessidades. Mas é mais um bom exemplo, mau exemplo de como uma má doutrina pode
levar a uma má prática que traz desonra ao nome de Deus. Há outro versículo que muitos gostam de dizer, citar: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os guarda. E os livra. Penso que é e os livra. Deus não promete livrar-nos das adversidades. Se há uma coisa que Deus nos promete para hoje, sabem o que é? Paulo diz a Timóteo: se alguém piamente quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguições. Ou seja, se há coisa que Deus promete neste presente tempo, é uma vida difícil. Deus não nos leva ao desengano, por assim dizer. Deus não nos leva não nos engana no meio disto tudo. Não sei se me entendem. Deus deixa bem claro o que é que nos vai acontecer. Não vai ser uma vida fácil. Vai ser uma vida difícil, com perseguições, com dificuldades. E vemos isso claramente na experiência do apóstolo Paulo, como ele sofreu bastante, foi preso, foi abandonado. Ele é uma pessoa que juntou tudo o que há de mau naquilo que as pessoas esperam. Ninguém espera ficar, ou a maior parte das pessoas não espera ficar solteira, ele ficou sozinho. Ninguém espera ser abandonado, ele foi abandonado, desamparado. Ninguém espera ficar pobre, ele ficou pobre. Ninguém espera ficar sem saúde, ele ficou sem saúde. Mas no meio disto tudo ele diz que somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Diz ele em Romanos 8. Quando ele fala das dificuldades pelas quais podemos passar, ele diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Porque Deus hoje quer fazer algo extraordinário em nós, que não passa necessariamente por nos livrar de todos os males, de todos os problemas. Deus não nos promete uma vida sem problemas, mas promete-nos estar connosco nos problemas. E eu tenho dito isto várias vezes em relação à cura. Mais do que curar, Deus hoje quer mostrar-nos que a sua graça nos basta. Porque de que é que adianta eu ser curado se não tivesse a promessa de que Deus vai estar comigo? Eu prefiro ter a graça de Deus, que isso é certo. Isso é certo. Porque agora, a cura pode me levar a viver mais alguns anos, mas vou acabar por morrer sempre. A não ser que venha o arrebatamento. Portanto, a graça de Deus me basta. Isso deve satisfazer-me. Claro que não é fácil e não será fácil se eu ou algum dos meus passar por essa situação. Não vou dizer que vai ser fácil. Só espero que na altura eu seja capaz de me apropriar daquilo que estou agora a dizer. Porque muitas vezes não, sempre. É na altura da angústia que nós vemos o que somos, o que valemos. Ainda hoje alguém dizia, e eu tenho de concordar com ele em relação a mim, dizia-me um irmão que é nestes momentos que eu percebo que sou um crente tão fraquinho. Eu também tenho a consciência que sou tão fraco, porque no meio de uma situação destas, em que eu me devia agarrar mais a Deus, e tendo a ceder ao desânimo. Mas não devo fazer. E que Deus me dê a graça de, no dia em que chegar algo, a tragédia bater à porta, eu possa estar firme nas promessas do meu Deus. Porque aqueles que estão convencidos de que nada de mal lhes vai acontecer, que resposta é que eles vão dar quando o mal chegar, bater à sua porta? Claro que se não lhes acontecer nada, eles vão continuar a fazer estas afirmações. Mas quando chegar o dia mau,
Isto é terrível. É, é um mal, é aproveitar mal esta tragédia. E nós não devemos deixar que uma tragédia destas saia sem nós tirarmos algum proveito dela. Mais algumas coisas que eu quero dizer. Há também algumas pessoas que têm uma postura que eu considero errada, que é, mas eu ainda vou daqui a pouco, espero eu, falar de algumas posturas corretas. Já falei de uma, que é evangelizar, aproveitar para mostrar a fragilidade humana, e há mais algumas coisas que nós podemos falar. Mas há algumas pessoas que dizem vai tudo correr bem, vai. E eu não posso dizer isso, já disse há pouco, não posso dizer isso. Não tem base bíblica para dizer que vai correr tudo bem. Tem base bíblica para dizer que, se no caso não correr tudo bem, devemos ter um seguro. Um seguro não de saúde, um seguro de vida. Um seguro de vida eterna. Que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Outra resposta errada que podemos dar é o desesperar. Não é? Que não vai ser fácil. Nós só estamos nisto há uma semana. Nós podemos ter largos meses. Não é? Inicialmente, quando decidiram fechar as escolas, era só o primeiro período, não é? Mas poucos dias depois eu percebi, não, isto já podemos já nem ter mais ano letivo. Se calhar o ano letivo, em termos de aulas presenciais, acabou. Não sei, mas poderá. Mas pode ser mesmo muito tempo. E mais cedo ou mais tarde podemos começar a desesperar. Mas que Deus nos dê a graça de nos agarrarmos a Deus. Mais do que nunca. Porque Ele é a resposta no meio disto tudo. E se nós não recorremos, nós que somos do Senhor, se não recorremos a Ele agora, se calhar andamos a enganar uma vida inteira. Que cristianismo é o nosso? Se no momento, no dia mau, recorremos a tudo, menos a quem devíamos recorrer. A palavra de Deus fala-nos de um rei, de um bom rei, que teve um fim mau, que era o rei Asa, e que no final da sua vida teve um problema de pé, com os pés, sofreu dos pés. E lemos que ele, na sua doença, não recorreu a Deus, mas aos médicos. Atenção, não vou dizer agora, isso seria basicamente desdizer aquilo que estive a falar até há pouco, que não vamos recorrer à medicina, não vamos procurar tratar a nossa saúde recorrendo aos médicos. Mas ali o que o rei Asa fez foi, não quis saber de Deus para nada. Pôs a sua fé em Deus na gaveta. Eu espero que neste momento nós não ponhamos, nós que somos do Senhor, não ponhamos o nosso cristianismo na gaveta, vivendo como vivem os outros, tendo um discurso igual ao dos outros. Devemos aproveitar esta oportunidade para mostrar a nossa fé, mostrar aquilo que somos, aquilo em que queremos. Outro problema é que nós podemos, outra atitude errada, é colocar a nossa esperança nos homens apenas. Fazer do governo o nosso Deus. Ele vai cuidar de nós, o governo vai cuidar de nós, ele sabe o que está a fazer. Podemos cair nesse extremo de querer dar o poder todo. Pensarmos que o governo tem todo o poder para cuidar de nós. Já vemos que não tem. É. E isto pode vir a ficar muito pior do que está neste momento. Podemos ter tempos muito complicados, porque, pelo menos aqui em Portugal, a capacidade de resposta a uma tragédia destas está muito aquém daquilo que seria de desejar. Mas não podemos pôr a nossa confiança apenas nos homens. Claro que devemos seguir as recomendações das autoridades, eles percebem mais disto do que nós, estão muito mais preparados para lidar com esta situação do que nós, mas não vamos colocar a nossa fé nestas pessoas que podem ajudar a minimizar os danos desta situação, mas não são a última resposta. A última resposta é Deus. E a resposta que é Deus serve não só para a vida futura, mas também para agora, para nos dar paz. E a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. No momento desta angústia, nós vamos fazer o que o apóstolo Paulo diz: não estejais ansiosos, diz ele em Filipenses 4.
Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus promete dar-nos paz. É só esta a promessa que Deus dá. Deus não promete, vai ficar tudo bem. Deus não promete, ninguém da tua família vai morrer. Deus não promete, ninguém, nem tu nem ninguém da tua família vai ficar sem emprego. Ninguém na tua igreja vai sofrer com isto. Deus não promete. Deus promete dar paz. E o governo, as autoridades, não nos podem prometer a paz. Porque eles não sabem o futuro. Não sabem. E nós sabemos que Deus sabe o que é que vai acontecer e Deus dá-nos como garantia a certeza de pecados perdoados, a certeza da vida eterna e a certeza de que nos dá paz. E neste momento é o que nós mais precisamos, é ter paz, mesmo no meio da maior adversidade. Há aquele cântico que diz tenho paz, que a dada altura diz, pois sei como no meio das perturbações sempre em paz posso estar. Que Deus me ajude, mesmo no meio da dificuldade, poder estar em paz. Agora, algumas coisas que nós podemos fazer, coisas boas, ainda há mais algumas coisas que eu queria falar, mas vou falar primeiro de coisas boas que nós podemos fazer. Acima de tudo, podemos orar. Não há muito que nós humanamente possamos fazer. Aqueles que puderem estar em casa, estejam em casa, não tenham comportamentos de risco, muitos continuam a ter, a desvalorizar esta situação. É incrível como em alguns países onde isto vai chegar com força, ainda há muita gente a desvalorizar. O Brasil é um desses países. Aqui em Portugal até há 2 semanas ainda andávamos a desvalorizar um pouco, brincávamos, achávamos que era uma coisa que só estava acontecendo na China e em Itália, e mais nada. Mas há alguns países que ainda podem vir a sofrer muito e por não estarem a tomar as devidas precauções. O que nós podemos fazer é orar. Orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos países, orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria para que possamos ter uma vida quieta e sossegada, para que possam ser minimizados os danos desta tragédia. Podemos aproveitar, como eu disse há pouco, podemos aproveitar este tempo para procurarmos saber como estão os outros, procurar sermos igreja, no fundo, preocuparmos com o outro, com os nossos irmãos na fé. Saber como eles estão, saber se eles precisam de alguma coisa, mesmo não tendo contacto direto, poder ajudá-los. Não sejamos egoístas, porque de egoísmo isto também deu para mostrar o quão egoístas as pessoas são, que acumulam, enchem as suas casas com bens de primeira necessidade que podem estar a fazer falta a outros. Podemos aproveitar para mostrar a diferença que há em nós em relação aos descrentes, tendo paz. Podemos aproveitar para anunciar esta mensagem da reconciliação. Não devemos deixar que uma tragédia destas saia sem tirarmos dela algum proveito. Muitas coisas mais vão resultar daqui. Agora, não seremos capazes de tirar algo de bom? Eu quero falar só mais algumas coisas sobre este assunto. Sei que esta minha conversa, este monólogo, já vai um pouco longo, mas quero falar de alguns problemas que daqui podem resultar. Temos de estar preparados para o que aí vem.
Não sabemos como é que o mundo vai ser depois disto. Não sabemos se isto vai ser o novo normal, ou seja, epidemias, pandemias com uma certa regularidade. Não sabemos se os poderes excessivos que nós próprios queremos que o Estado tenha neste momento poderão vir a ser prejudiciais a nós. Porque vemos daqui a nada o exército nas ruas, patrulhar as ruas. É assustador, não é? Eu sei que é para a nossa segurança, mas quem nos garante que no futuro não haverá alguém que use este precedente para tomar uma atitude parecida perante não uma pandemia, mas perante outra situação qualquer? Temos de estar preparados. Sabemos pela palavra de Deus que não caminhamos para tempos melhores, os homens irão de mal a pior. Não temos a visão bíblica. Quem tem uma perspectiva bíblica percebe que o mundo não vai melhorar. E temos de ter consciência disso. E não sabemos como é que serão os próximos anos, as próximas décadas, depois de uma situação destas. Algum governante, ditador, lembra-se de fechar tudo em casa, supostamente para a nossa segurança, e com efeitos que nós nem podemos imaginar. É que pode acontecer algum dia as autoridades proibirem-nos de fazer algo, nos reunirmos, por exemplo. Neste momento nós concordamos e dizemos sim, é a resposta correta, é nós não nos reunirmos. Mas imaginemos que por outra razão qualquer as autoridades dizem não se podem reunir por uma questão de segurança. Assim, enquanto as autoridades não nos disserem para pecar ou para não fazer algo que Deus nos manda fazer, nós devemos ser sujeitos às autoridades, claro, devemos ser sujeitos às autoridades. Mas agora, se as autoridades nos mandarem pecar, fazer algo que sabemos que está errado, ou nos disser, por exemplo, não podem falar o nome de Cristo, não podem evangelizar, aí nós sabemos que estão a mandar-nos fazer algo que não está correto. Também temos de ter consciência que o obedecer às autoridades é um mandamento, mas também tem os seus limites, porque temos alguém que está acima das nossas autoridades. E se alguém que está acima das nossas autoridades nos manda fazer algo que depois as nossas autoridades nos querem impedir de fazer, aí não podemos. E Daniel é um bom exemplo disso, não é? Que era proibido orar a alguém que não ao rei, e ele orou na mesma, sabendo que ia para a cova dos leões, e não tinha garantia de que Deus o ia livrar, mas Deus livrou. Mas poderia não livrar. E os teus amigos passaram por uma situação parecida, em que foram colocados perante o dilema de ou adorar a estátua ou ser lançados na fornalha de fogo ardente. E eles disseram, e nós aqui também temos de ser capazes de dizer como eles: Deus é poderoso para nos livrar, mas se não nos livrar, fica sabendo ao rei que nós não vamos adorar a tua estátua. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo disseram, a dada altura, quando os queriam impedir de falar do Evangelho, disseram: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Agora, para ver se eu termino esta exposição, que já vai longa. Claro que todos nós temos razões para temer isto, para estarmos preocupados com este vírus, mas para este vírus podem até encontrar uma solução que permita viver mais algum tempo. Mas lá está, todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos partir. Portanto, há que estar preparado. Porque sabem, mesmo que o coronavírus não nos mate, algo fará. E nós devemos temer, mais do que este vírus, devemos temer outro vírus, muito mais perigoso, que é o vírus que nos leva a morrer, que é o pecado. E em relação a esse vírus do pecado, há uma solução,
que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que, o meu desejo é que cada um possa confiar neste antídoto, no precioso sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica todo o pecado, que é o antídoto para o vírus do pecado. Alguns dizem que esperemos que esta situação nos torne pessoas melhores. Não, não vai tornar pessoas melhores. Pode levar-nos a valorizar mais certas coisas, valorizar mais a vida, valorizar mais o contacto físico quando saímos deste isolamento. Pode levar-nos a valorizar mais coisas que não valorizávamos. Mas não nos vai tornar pessoas melhores. Porque vamos continuar, aqueles que não são do Senhor, aqueles que não confiam no Senhor Jesus Cristo, vão continuar pessoas perdidas, pessoas caídas. E não adianta de nada adiantar alguma coisa, pode adiantar para esta vida, para sermos pessoas mais sociáveis. Mas, do ponto de vista eterno, de pouco servirá se fores uma pessoa mais bondosa, mais amável, valorize mais os outros depois disto. Vais continuar caída, vais continuar perdido. E depois? Com tudo isto, quero que cada um de vocês tenha cuidado. Confie em Deus. Acima de tudo, confie em Deus. Confie na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E mantenham-se em segurança. Minha oração, meu desejo é que cada um possa preparar-se, não tanto para lidar com este vírus, mas para lidar com o vírus do pecado. E felizmente há uma cura, já há 2000 anos, quase 2000 anos, o Senhor Jesus Cristo morreu na cura pelos nossos pecados. Então há esse antídoto, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos vocês possam estar imunes, estar livres da condenação do pecado. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde.